Meu filho acha que a queda na varanda foi o que me quebrou. Mal sabe ele que foi o que me transformou numa arma. 3 meses depois de enterrar Fernando, o amor da minha vida por 42 anos, meu corpo decidiu me trair. Um passo em falso nos degraus úmidos pela chuva de outubro e o mundo virou. A dor no quadril foi aguda, mas nada comparada à dor de ver o olhar de Caio, meu único filho. Não era preocupação, era oportunidade. Ele e a esposa, Bruna, chegaram como abutres farejando carniça, com seus sorrisos ensaiados e uma conversa mole que me dava náuseas. A casa, essa casa que Fernando e eu construímos tijolo por tijolo, de repente virou um perigo. Mãe, a senhora não pode mais ficar aqui sozinha. Caio começou, a voz pingando uma sinceridade que ele nunca possuiu. Ele era vendedor e estava me vendendo a ideia da minha própria obsolescência. Bruna, ao lado dele, era ainda pior. Com suas unhas de gel perfeitamente esmaltadas e o celular sempre na mão, ela olhava para os móveis, para as paredes, não como quem vê um lar, mas como um corretor de móveis avaliando o potencial de lucro. É pela sua segurança, sogrinha. Imagina se acontece algo pior e ninguém está por perto. Eu os ouvia sentada na poltrona de Fernando, o tecido ainda com o cheiro fraco dele. Cada palavra deles era uma pá de terra fria sobre a minha autonomia. Desde que meu marido se foi, num ataque cardíaco fulminante há 3 anos, a pressão começou sutil. 2 semanas depois do velório, Caio já falava em simplificar minha vida, um eufemismo para vender tudo e me dar o dinheiro. Agora, a minha queda era o pretexto perfeito, a prova irrefutável de que eu era um fardo, uma velhinha frágil que precisava ser tutelada. Eu via a ganância dançando nos olhos deles, a forma como Bruna já media a sala com o olhar, provavelmente imaginando onde colocaria seu sofá de design duvidoso, a impaciência de Caio, disfarçada de zelo filial. Eles não queriam cuidar de mim, eles queriam meu patrimônio, a casa, a poupança que Fernando e eu juntamos com tanto sacrifício, a minha pensão. Eu era o plano de aposentadoria deles. O maxilar travava só de pensar. Meus dedos se cravavam no braço da poltrona, as unhas afundando no veludo gasto para controlar o impulso de mandá-los para o inferno. Eles me propuseram o impensável, que eu me mudasse para o quarto de hóspedes do apartamento apertado deles, num daqueles condomínios novos, sem alma e com nome de resort. A gente cuida de tudo, mãe. A gente vende a casa, coloca o dinheiro para render, a senhora não vai ter que se preocupar com mais nada. A promessa de paz soava como uma sentença de morte. Eles queriam me encaixotar, me silenciar, me transformar numa nota de rodapé na vida deles, enquanto desfrutavam do que era meu por direito. A dor no meu quadril latejava, mas uma nova clareza, fria e cortante, tomava conta da minha mente. Passei 30 anos da minha vida em hospitais, lidando com crises, documentando sintomas, observando detalhes que ninguém mais via. Eu sabia ler as pessoas, e eu lia o meu filho e minha nora como um prontuário de doença grave, com prognóstico péssimo. A dor da traição era um ácido me corroendo por dentro, mas eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Não agora. A viúva de luto precisava morrer para que a estrategista pudesse nascer. Então, naquela tarde cinzenta de outubro, eu fiz a minha escolha. Olhei para os dois, forcei as lágrimas a brotarem nos meus olhos. Uma performance digna de novela das 9. Deixei minha voz tremer. Vocês têm razão, eu disse, com a fragilidade de uma taça de cristal prestes a estilhaçar. Eu não consigo mais. Eu estou com tanto medo. A expressão de alívio no rosto deles foi quase pornográfica. Eles mal conseguiram disfarçar o triunfo. Bruna veio me abraçar, um abraço de cobra, frio e calculista.
Senti o perfume caro dela, enjoativo, e lutei contra a vontade de recuar. Caio sorria, o sorriso de quem acaba de fechar o melhor negócio da vida. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que a velha Margarida estava finalmente no papo, pronta para ser depenada. Eles me viram como a sociedade costuma ver as mulheres da minha idade: invisível, indefesa, senil. E essa, meus caros, essa seria a minha maior vantagem. Eles subestimaram a mulher que criou um filho sozinha, enquanto o marido trabalhava em 2 empregos. Subestimaram a enfermeira, que viu a morte de perto e nunca piscou. Subestimaram, acima de tudo, a esposa de Fernando Oliveira, um homem que me ensinou a nunca, jamais, baixar a cabeça para ninguém. Eu concordei com tudo, com a mudança, com a venda da casa, com a vida sob o teto deles. Eu me entreguei, dócil como um cordeiro sendo levado ao matadouro. Só que eles se esqueceram de uma coisa fundamental. Às vezes, o cordeiro não é a vítima. Às vezes, o cordeiro é a isca. Eles acham que estão me levando para uma armadilha. A verdade, eu estou levando eles. E eles vão pagar por cada lágrima, por cada grama de desrespeito, por ousarem pensar que podiam apagar a minha história. O jogo começou e as regras, a partir de agora, são minhas. Se você já se sentiu encurralado pela própria família, talvez entenda o fogo que começou a queimar dentro de mim naquele dia. Não era ódio, era algo muito mais perigoso. Era propósito. Mudei-me para o apartamento deles numa terça-feira chuvosa. O quarto que me destinaram era pouco mais que um depósito com uma cama, cheirando a naftalina e a sonhos abandonados. Caio e Bruna me receberam com uma performance digna de Oscar, abraços, sorrisos forçados e a promessa de que ali eu seria a rainha. Eu sorri de volta, a viúva grata e frágil, enquanto meu estômago se revirava. Eu não era uma rainha chegando ao seu castelo, era uma prisioneira entrando na sua cela. A primeira semana foi um teatro bem ensaiado. Bruna preparava pratos que ela via em algum programa de culinária, sempre fotografando para postar nas redes sociais, com legendas sobre cuidar com amor da sogrinha. Eu via a cena se desenrolando, imaginando a legenda piegas que acompanharia a minha cara de coitada. Caio chegava do trabalho e perguntava como eu estava, um autômato cumprindo um script, os olhos vidrados no celular antes mesmo de eu terminar de responder. Na segunda semana, a cortina começou a cair. A paciência deles, um recurso claramente limitado, se esgotou. As conversas sussurradas no quarto ao lado se tornaram mais frequentes e as paredes finas do apartamento eram minhas aliadas. Eu não entendia tudo, mas captava o tom, irritação, impaciência. A minha presença, antes um troféu de boa ação, agora era um incômodo. Na terceira semana, as regras começaram. Bruna, com um sorriso que não alcançava os olhos, me explicou que, para manter a harmonia da casa, eu deveria usar o banheiro apenas em horários específicos. A desculpa era a conta de água, mas a mensagem era clara: eu era uma intrusa com direitos limitados. A televisão da sala, antes um ponto de encontro, virou território exclusivo deles. Eu deveria ficar no meu quarto, descansando. Eu aceitava tudo com a docilidade de um animal de estimação. Inclinei a cabeça, fingi confusão, agradeci pela preocupação. Cada humilhação era um tijolo a mais no muro da minha determinação. Eles queriam me quebrar, me reduzir a nada, e eu os deixava acreditar que estavam conseguindo, enquanto por dentro eu me tornava puro aço. O ponto de virada veio no início de novembro. Era uma quinta-feira à noite e eu fingia dormir no meu quarto. A porta estava entreaberta, um esquecimento de uma velha senhora. Foi quando eu os ouvi na cozinha, as vozes baixas, mas carregadas de uma urgência venenosa. Caio estava preocupado. Ela não vai assinar os papéis da venda da casa assim tão fácil, Bruna.
A resposta de Bruna foi o estalo que eu precisava. Então, a gente pula essa parte, ela sibilou. Vamos focar na procuração. A gente consegue um laudo dizendo que ela não bate bem das bolas, que está senil. Com a procuração de plenos poderes, a gente faz o que quiser. Vende a casa, administra a pensão dela, tudo. O ar fugiu dos meus pulmões. Um frio gelado subiu pela minha espinha, não de medo, mas de uma clareza terrível. Eles não iam apenas me roubar. Na manhã seguinte, eu era uma nova mulher. A dor da traição deu lugar a uma fúria fria e calculista. Enquanto eles tomavam café, eu, a velhinha esquecida, usei meu tablet para fazer a compra mais importante da minha vida. Uma caneta que gravava áudio, um minúsculo carregador de celular com uma câmera espiã e o melhor plano de armazenamento em nuvem que o meu dinheiro podia pagar. Os pacotes chegariam em endereços de amigas, discretamente. Naquela mesma semana, marquei uma consulta com a doutora Jennifer, minha médica há mais de 10 anos. Sentei-me em seu consultório e, pela primeira vez, contei a uma alma viva o que estava acontecendo. Ela me ouviu sem interromper, a expressão passando de preocupação para uma indignação contida. Ela atestou minha total lucidez e me ajudou a criar um protocolo de segurança. Uma única mensagem de texto, plano de emergência ativo agora, e ela saberia que deveria ligar para a polícia imediatamente. Meu próximo passo foi encontrar um advogado. Pela internet, achei o Dr. Marcos Shen, especialista em direito do idoso. Em nosso primeiro encontro, num café discreto no centro da cidade, entreguei a ele uma cópia da chave do meu e-mail e as senhas do serviço de nuvem. Ele seria o guardião de todas as provas que eu estava prestes a coletar. Ele entendeu a gravidade da situação e a minha metodologia. Dona Margarida, ele disse, com um respeito que eu não via há meses, a senhora é uma estrategista. Com meu exército de 2 montados, voltei para o cativeiro. A caneta estava sempre no bolso do meu cardigã, o carregador espião, plugado numa tomada na sala, tinha uma visão perfeita do sofá onde eles destilavam seu veneno. Comecei a documentar tudo. As humilhações, as ameaças veladas, as conversas sobre como iriam me interditar. Cada gravação era uma facada no meu coração. Ouvir meu próprio filho me chamar de fardo inútil e caixa eletrônico ambulante era uma tortura. Mas eu ouvia, catalogava e subia tudo para a nuvem. Eu me forcei a ser a enfermeira de novo, objetiva, metódica, focada no diagnóstico e no tratamento, sem me deixar levar pela dor do paciente. Só que desta vez, a doença era a monstruosidade do meu filho e o tratamento seria cirúrgico. No final de novembro, com o Natal se aproximando e as luzes começando a piscar nas janelas dos vizinhos, eu já tinha mais de 30 horas de áudio e vídeo, 30 horas da verdadeira face de Caio e Bruna. Eles me achavam cada vez mais senil, mais dócil, mais perto de quebrar. Mal sabiam que eu nunca estive tão lúcida. Eles estavam planejando o golpe final. Acreditavam que o Natal, com toda a sua falsa aura de união familiar, seria o palco perfeito para me dar o cheque-mate. O que eles não sabiam é que eu também esperava o Natal. E a minha ceia seria servida fria. Muito fria. A sexta-feira antes do Natal chegou com um ar pesado e elétrico, como a calmaria que precede uma tempestade de verão. Bruna voltou do trabalho com o rosto fechado, uma nuvem de fúria contida ao seu redor. Eu a ouvi bater à porta do quarto e, minutos depois, seus passos duros na cozinha eram um prenúncio. Eu estava lá, preparando um chá, fingindo ser a velhinha inofensiva de sempre. Ela começou com um monólogo venenoso sobre o chefe, o trânsito, a vida.
Mas logo o alvo da sua frustração se voltou para mim. A xícara de chá na minha mão, o barulho da colher, o simples fato de eu existir no mesmo ambiente que ela, tudo era motivo para uma crítica, uma alfinetada, uma palavra cortante que visava me diminuir. O abuso verbal escalou rapidamente. Ela me chamou de inútil, um peso morto, uma sanguessuga. Eu permaneci em silêncio, o coração martelando contra as costelas, não de medo, mas de adrenalina. A caneta no meu bolso parecia queimar, era agora. O momento pelo qual eu esperei, pelo qual me sacrifiquei, estava finalmente acontecendo. Então, ela cruzou a linha. Numa explosão de raiva por eu não ter respondido a uma de suas provocações, ela avançou e agarrou meu braço. A força foi brutal, os dedos dela cravando na minha pele fina com a intenção de machucar. A dor foi um choque elétrico, mas minha mente permaneceu gelada. Eu a encarei, e no meu silêncio ela viu desafio, não submissão. Foi o meu olhar que a fez hesitar, e nessa hesitação, seus olhos baixaram para o bolso do meu cardigã, onde a pequena luz discreta da caneta piscava, quase imperceptível. O mundo pareceu parar por um segundo. A compreensão tomou conta do rosto dela, seguida por uma onda de pânico e fúria que transformou suas feições numa máscara de puro ódio. "O que é isso?" ela sibilou, arrancando a caneta do meu bolso. Naquele exato instante, Caio desceu as escadas, atraído pelos nossos tons de voz. Ele viu a caneta na mão de Bruna, viu o meu braço marcado de vermelho e entendeu tudo. O verniz de filho preocupado se desfez como papel queimado. O que surgiu em seu lugar foi um monstro que eu sabia que ele era. "O que você fez, sua velha desgraçada?" ele rosnou, avançando para mim. Ele torceu meu pulso com uma força que me fez gritar. A dor era lancinante, subindo pelo meu braço. "Onde estão as outras gravações? Fala!" ele exigia, o rosto a centímetros do meu, o hálito azedo de quem está perdendo o controle. Eu me recusei a responder, apenas o encarei com todo o desprezo que sentia. O minha mudez foi a gota d'água. Bruna, vendo que a violência de Caio não surtia efeito, me deu um tapa no rosto. A cabeça virou com o impacto, a bochecha ardendo. "Ela deve ter mandado para a nuvem, Caio. Essa vaca é mais esperta do que a gente pensava." Ao ouvir a palavra nuvem, o pânico deles virou desespero. Bruna me acertou de novo, um soco desajeitado no ombro que me fez cambalear. Enquanto eles me sacudiam e gritavam, minha mão livre, tremendo, foi para o outro bolso. O celular estava lá. Com os polegares trêmulos, eu abri o grupo de mensagens já preparado. Um toque. A mensagem "Plano de emergência ativo agora" foi enviada para a doutora Jennifer. Outro toque. A mesma mensagem foi para o doutor Marcos Shen. Estava feito. Doutora Jennifer ligaria para o 911. Dr. Shen enviaria o dossiê completo para o e-mail da delegacia de polícia, um contato que ele já havia preparado. O tempo começou a correr a meu favor. Agora, eu só precisava sobreviver aos próximos minutos. Eles me jogaram no sofá ainda gritando ameaças. "A gente vai te internar num hospício. Ninguém nunca vai acreditar numa velha louca. A gente vai dizer que você se machucou sozinha." Eles estavam construindo a narrativa deles, a mentira que os salvaria. Mas era tarde demais. Então, o som mais doce que eu já ouvi na vida ecoou pelo apartamento. A campainha. Insistente e firme. Eles congelaram, olharam um para o outro, os rostos pálidos de pavor. Caio tentou se recompor, ajeitando a camisa, tentando forçar um ar de normalidade. "Fica quieta", ele sussurrou para mim, a ameaça clara em seus olhos.
Ele abriu a porta e eu vi 2 policiais militares, um homem e uma mulher. A expressão séria. Boa noite. Recebemos uma chamada para uma verificação de bem-estar da senhora Margarida Oliveira. A voz do policial era calma, mas cheia de autoridade. Caio tentou seu sorriso de vendedor. Imagina, policiais, está tudo bem. Minha mãe só está um pouco confusa hoje, sabe como é a idade? Eles queriam me silenciar, me pintar como a louca que eles precisavam que eu fosse. Mas eu me levantei, cada músculo do meu corpo doendo. Ignorei Caio e Bruna e caminhei lentamente até a porta, mantendo contato visual com a policial. Ela viu meu rosto machucado, meu braço com as marcas dos dedos de Bruna, o terror e a determinação nos meus olhos. Eu não precisei gritar, não precisei fazer um escândalo. Com a voz trêmula, mas firme, eu pronunciei as palavras que selaram o destino deles. Eles me machucaram, eu disse, e uma lágrima finalmente escorreu. Com muito medo. Foi o suficiente. A postura dos policiais mudou instantaneamente. Em segundos, o caos se instalou. Caio e Bruna foram algemados em meio a protestos e acusações, a farsa deles desmoronando sobre as luzes piscantes da viatura que parava em frente ao prédio. Eu fiquei ali, parada na porta, o vento frio da noite no meu rosto, vendo meu filho, meu único filho, ser levado como um criminoso. A justiça estava começando, mas o preço era a ruína da minha própria família. Os paramédicos me levaram para o hospital naquela mesma noite. A sirene, que antes era um som de pânico, agora soava como uma canção de libertação. No pronto-socorro, sob as luzes frias e impessoais, cada hematoma, cada arranhão, cada marca no meu pulso foi meticulosamente fotografado e documentado. A dor física era real, mas pálida em comparação com o vazio gelado que se instalava no meu peito. A doutora Jennifer e o doutor Marcos Shen chegaram pouco tempo depois, seus rostos uma mistura de alívio e preocupação. Eles não me trataram como uma vítima frágil, mas como uma combatente que acabara de sair de uma batalha. Enquanto eu recebia os cuidados, eles conversavam com o detetive responsável pelo caso, um homem chamado Inspetor Moraes. Ele era experiente, o olhar cansado de quem já viu o pior da natureza humana, mas havia um respeito genuíno em sua voz quando se dirigiu a mim. Dr. Shen entregou a ele o acesso a todo o material que eu havia coletado. As horas de áudio, os vídeos, os prints das pesquisas de Caio sobre como conseguir uma interdição judicial. O inspetor ouviu um trecho de áudio ali mesmo no corredor do hospital e sua expressão se tornou ainda mais sombria. Dona Margarida, ele disse, o que a senhora fez foi de uma coragem imensa. A maioria não consegue. Recebi alta na manhã de sábado. O sol entrava pela janela do quarto, mas eu não sentia seu calor. Dr. Shen me levou para casa. Para minha casa. Atravessar aquela porta de novo depois de meses foi como respirar após um longo afogamento. O cheiro familiar de livros e café, a visão da poltrona de Fernando, tudo me acolheu. A primeira coisa que fizemos foi chamar um chaveiro. O som da furadeira trocando o miolo da fechadura foi a trilha sonora da minha retomada de poder. Caio e Bruna haviam sido liberados sob fiança, mas com uma ordem de restrição que os impedia de chegar a menos de 500 metros de mim. A casa era minha de novo, um santuário inviolável. No domingo, o telefone começou a tocar. Primeiro minha irmã, Lúcia, chocada e solidária, oferecendo-se para vir ficar comigo. Depois, minha vizinha, a dona Elvira, que tinha visto a movimentação da polícia e estava genuinamente preocupada. Eu contei a elas uma versão resumida dos fatos, o suficiente para que entendessem a gravidade sem me forçar a reviver cada detalhe sórdido. Na segunda-feira, a história tomou outra proporção. Um repórter de um telejornal local, que soube do caso através de um contato na delegacia, me procurou. Hesitei, mas Dr. Shen me aconselhou a falar. Sua história pode ajudar outras pessoas, Dona Margarida. Pode dar a elas a coragem que lhes falta.
Então eu o fiz. Sentei na minha sala, na poltrona de Fernando e contei minha história, focando no abuso, na manipulação, na importância de não se calar. A reportagem foi ao ar naquela noite, e o que aconteceu em seguida me surpreendeu. Mensagens de apoio, de estranhos, de outras mulheres que passaram por situações semelhantes. Eu, que me sentia tão sozinha, de repente me vi parte de uma irmandade silenciosa de sobreviventes. Na terça, o inspetor Moraes me ligou. A evidência era tão esmagadora que Caio e Bruna, através de seus advogados, já estavam buscando um acordo de confissão para os crimes de agressão e abuso de incapaz. Eles queriam penas mais leves, evitar um julgamento que os exporia ainda mais. A rapidez com que tentaram se safar era revoltante, mas eu estava exausta. Eu só queria que aquilo acabasse. 2 semanas se passaram num piscar de olhos. Eu fui à audiência. Vê-los do outro lado do tribunal, encolhidos, os rostos pálidos, foi estranho. Não senti ódio, nem pena. Senti um vazio, a confirmação de que o filho que eu amei não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Caio pegou 18 meses de prisão, Bruna, 12. Parecia pouco, mas era uma vitória. A justiça, ainda que branda, havia sido feita. Depois da audiência, o inspetor Moraes me esperou do lado de fora. Ele me entregou um envelope pardo, pesado. Isso foi encontrado durante a busca e apreensão no apartamento deles. Acreditamos que pertence à senhora. Achei que fossem documentos meus, fotos, algo que tivessem levado da minha casa. Em casa, sentei-me na minha cozinha, o sol da tarde entrando pela janela, abri o envelope. Dentro não havia fotos, mas uma pasta de plástico. A primeira coisa que vi foi uma pólice de seguro de vida em nome de Fernando. Uma pólice de R$ 200 mil, feita 6 meses antes de sua morte, tendo Caio como único beneficiário. Meu sangue gelou. Fernando nunca mencionou um seguro novo. Debaixo da apólice haviam impressões de e-mails trocados entre Caio e um suposto investigador particular. As palavras saltavam da página. Eliminar obstáculos, soluções permanentes, causas naturais que não levantem suspeitas. Por último, uma cópia do meu testamento, que eu nem sabia que ele possuía. Estava cheia de anotações à caneta na margem. Ao lado da cláusula que me nomeava herdeira universal de Fernando, ele havia escrito: acelerar o processo. O mundo ao meu redor começou a girar. O ataque cardíaco de Fernando. A forma como Caio pareceu tão calmo, tão preparado no dia. As peças do quebra-cabeça, antes ocultas, começaram a se encaixar, formando uma imagem tão monstruosa que minha mente se recusava a aceitá-la. Eles não queriam apenas o meu dinheiro, eles queriam a minha vida. E, talvez eles já tivessem tirado a de Fernando. Os papéis estavam espalhados sobre a mesa da cozinha como as peças de um quebra-cabeça infernal. A apólice de seguro, os e-mails codificados, o meu testamento profanado por anotações gananciosas. O mundo ao meu redor ficou mudo, mas um zumbido agudo preencheu meus ouvidos. A frase eliminar obstáculos pulsava diante dos meus olhos, queimando minha retina. Obstáculos. Era isso que Fernando e eu éramos para o nosso próprio filho. A xícara de porcelana, um presente de casamento, escorregou dos meus dedos trêmulos. O som dela se estilhaçando no chão da cozinha mal registrou na minha mente. Meu corpo estava ali, mas minha alma tinha sido arrancada de volta para aquela noite, 3 anos atrás. A noite em que Fernando se foi. Eu me lembrava de tudo com uma clareza dolorosa. O jeito como ele levou a mão ao peito, a expressão de surpresa no rosto. Lembro de Caio chegando antes mesmo da ambulância, já com uma calma assustadora, tomando as rédeas da situação. Na época, eu vi aquilo como a força de um filho amparando a mãe em desespero.
Agora, com o veneno da verdade se espalhando pelas minhas veias, eu vi aquela calma pelo que ela realmente era, a compostura fria de um executor que concluiu seu trabalho. As peças se encaixavam com um clique nauseante. A pressão para vender a casa, que começou dias após o enterro, a insistência dele em cuidar das minhas finanças, não era apenas a ganância de um filho mimado, era a limpeza da cena do crime, a coleta dos espólios. O ataque cardíaco fulminante, o diagnóstico que nunca questionamos, agora parecia a mais cruel das mentiras. A náusea subiu pela minha garganta, quente e amarga. O menino para quem eu li histórias antes de dormir, o jovem cujo diploma eu emoldurei com tanto orgulho, era um predador, e ele caçava dentro da própria família. Você já olhou para o rosto de alguém que ama e se perguntou se em algum momento realmente o conheceu? A resposta para mim era um retumbante e devastador não. O choque inicial, paralisante, começou a dar lugar a algo diferente. Uma fúria gelada, uma clareza de propósito que afiou-me os sentidos. Peguei o telefone e, desta vez, minhas mãos não tremiam. Disquei o número do inspetor Moraes, que eu havia salvado. Minha voz, quando saiu, era de outra pessoa, firme, desprovida de emoção, cirúrgica. Inspetor, sou eu, Margarida Oliveira. Encontrei uma coisa. Acho que o problema é muito maior do que a agressão. Do outro lado da linha, houve um silêncio, e então eu senti a mudança no tom dele. A atenção de um policial que fareja algo muito errado. No dia seguinte, eu estava de volta à delegacia. O envelope pardo, que antes continha apenas documentos, agora era a caixa de Pandora. Coloquei-o sobre a mesa do inspetor e observei enquanto ele analisava cada papel, a expressão em seu rosto se tornando cada vez mais grave. O caso de abuso e agressão, que parecia tão monumental há 24 horas, agora era apenas o prefácio de uma história de horror. As engrenagens do sistema judicial, que podem ser tão lentas, começaram a girar com uma velocidade assustadora. Um mandado foi expedido, uma investigação de homicídio foi oficialmente aberta. E então veio a palavra que eu temia e desejava na mesma medida: exumação. O corpo do meu Fernando seria retirado de seu descanso para contar a história que ele não pôde em vida. A ideia era um sacrilégio, uma profanação. Eu não fui ao cemitério, não conseguiria suportar. Fiquei em casa, sentada na poltrona dele, o tecido gasto sob meus dedos, e rezei. Pedi perdão a ele por aquela última violação, mas eu sabia que era necessária. Era pela verdade dele, pela justiça dele. As semanas que se seguiram foram um limbo torturante. A investigação se aprofundou, se ramificou como as raízes de uma árvore doente. Os detetives descobriram a morte suspeita de um tio-avô de Caio, anos antes, que lhe deixou uma herança modesta. Depois, a avó de Bruna, cuja morte súbita permitiu que ela quitasse um apartamento. Em cada caso, um padrão, uma morte conveniente seguida por um ganho financeiro. O telefonema do inspetor Moraes veio numa tarde chuvosa de fevereiro. Eu vi o nome dele no visor e meu coração parou. Sentei-me antes de atender. Dona Margarida, a voz dele era solene, desprovida de qualquer preâmbulo. O laudo do IML chegou. Não foi um ataque cardíaco. Ele me poupou dos detalhes técnicos mais grotescos, mas a conclusão era inequívoca. Uma substância rara, praticamente indetectável em exames de rotina, que provoca uma parada cardíaca massiva. A mesma substância encontrada nos restos mortais do tio de Caio e da avó de Bruna. 3 mortes, 3 assassinatos. Meu filho não era um agressor, era um assassino. E então ele me deu o golpe final. Nós encontramos os planos para a senhora no computador, Dona Margarida. A substância já estava comprada. Eles só estavam esperando a procuração para ter controle total dos seus bens antes de agirem.
Eu não era apenas a próxima na fila para ser roubada, eu era a próxima na fila para ser enterrada. A sentença de 18 meses que Caio havia recebido por me agredir virou uma piada de mau gosto, um crime troféu para um monstro. A dor que senti era de uma dimensão que eu não sabia ser possível, um buraco negro se abrindo no lugar onde antes havia amor de mãe. Mas em meio a essa devastação, minha missão se tornou límpida como cristal. Isso não era mais sobre mim, sobre minha casa ou meu futuro. Era sobre o passado, sobre a memória de Fernando, sobre a vida das outras vítimas silenciosas. O julgamento por agressão tinha sido apenas o ensaio. Agora, o espetáculo principal estava para começar, e eu estaria lá para garantir que as cortinas se fechassem para sempre. Existe um tipo específico de frio dentro de um tribunal. Não é o frio do ar-condicionado, mas o da própria justiça, impessoal e implacável. Foi nesse frio que eu vivi durante os 6 meses seguintes, enquanto o caso do meu filho e da minha nora se transformava de uma tragédia familiar em um espetáculo nacional. A mídia os apelidou de o casal veneno. Minha vida, antes privada e silenciosa, virou matéria de programas sensacionalistas da tarde. Minha foto estava em todos os portais de notícia. Repórteres acampavam na minha rua, gritando perguntas toda vez que eu ousava abrir a porta para pegar o jornal. Eles queriam a dor da mãe, o drama da viúva, a fúria da vítima. Eu não lhes dei nada disso. Fechei-me em minha casa, meu santuário, e me preparei para a única performance que importava, meu testemunho. As reuniões com o promotor de justiça, Dr. Almeida, eram longas e exaustivas. Ele era um homem sério, meticuloso, e via em mim não uma velhinha frágil, mas a peça central de sua acusação. Nós repassamos cada detalhe. As gravações, os e-mails, a apólice de seguro, os laudos da toxicologia que eram a prova fria e científica do veneno. Cada documento era uma lápide para a memória do filho que eu pensei ter. A verdade era uma arma, e eu aprendi a manejá-la com a precisão de um cirurgião. Havia noites em que eu não dormia. Eu me sentava na poltrona de Fernando, no escuro, e as memórias vinham sem serem convidadas. Caio com o joelho ralado, chorando no meu colo. Caio na sua formatura, o sorriso tão largo que parecia que ia rasgar o rosto. Eu buscava desesperadamente o momento em que a luz em seus olhos se apagou e deu lugar à escuridão gananciosa que o consumiu. Era uma forma de luto bizarra. Eu estava de luto por um filho que ainda respirava, que estava a poucos quilômetros de distância numa cela de prisão preventiva. Mas o menino que eu criei, esse sim, estava morto e enterrado há muito tempo. Aceitar isso era a única forma de sobreviver ao que estava por vir. O dia do julgamento chegou. O fórum estava um circo. Câmeras, curiosos, a imprensa se acotovelando por um vislumbre dos réus. Quando entrei na sala do júri, um silêncio pesado caiu sobre todos. Eu caminhei de cabeça erguida, sem olhar para os lados, e me sentei no banco reservado para as testemunhas. Então, eles entraram, escoltados. Caio estava mais magro, o cabelo ralo, o olhar vazio. Bruna parecia envelhecida, a beleza artificial corroída pelo medo e pelo ressentimento. Eles não olharam para mim. Para eles, eu era a arquiteta da sua ruína, a velha que se recusou a morrer em silêncio. Os dias se arrastaram com depoimentos de peritos, policiais e parentes das outras vítimas. Eu ouvia tudo, imóvel, absorvendo a magnitude da crueldade deles. Eles não eram apenas gananciosos, eram predadores que caçavam os mais vulneráveis de sua própria espécie, os seus próprios familiares, por dinheiro. Então, chegou a minha vez. Quando o meu nome foi chamado, senti um calafrio percorrer minha espinha. Caminhei até o banco das testemunhas,
o som dos meus sapatos ecoando no silêncio mortal do tribunal. Jurei dizer a verdade, e então me sentei, encarando o júri, o promotor e, finalmente, ele, meu filho. Pela primeira vez em meses, nossos olhos se encontraram. Eu esperava ver remorso, talvez até ódio, mas não vi nada. Era como olhar para um estranho com o rosto do meu filho. Minha voz saiu clara e firme. Eu narrei os meses que passei no apartamento deles, as regras, as humilhações, a noite da agressão. Apresentei as gravações. A voz de Caio, me chamando de caixa eletrônico ambulante, ecoou pela sala, fria e irrefutável. O advogado de defesa tentou me quebrar. Ele usou a tática que eles sempre planejaram. Pintou-me como uma velha senil, vingativa, uma mãe controladora que não aceitava a independência do filho. Suas perguntas eram armadilhas, insultos velados. A senhora não estaria ressentida, dona Margarida, confundindo as coisas para se vingar do seu filho por ele ter escolhido a esposa em vez da senhora? Eu o deixei falar, e quando ele terminou, olhei diretamente para os jurados. Eu não estou aqui por vingança, eu disse, a voz embargada, mas forte. Vingança não traria meu marido de volta. Eu estou aqui por justiça, pela justiça de Fernando e de todos os outros que eles silenciaram. A sala ficou em um silêncio profundo. O advogado de defesa sentou-se, derrotado. Ele havia me subestimado, assim como Caio e Bruna. Ele viu uma idosa, o júri viu uma leoa defendendo a memória de sua família. Os dias finais do julgamento foram um borrão, as alegações finais, as instruções do juiz. Então, o júri se retirou para deliberar. A espera foi a pior parte. Cada minuto parecia uma hora. Eu fiquei sentada no banco, as mãos unidas no colo, o coração batendo num ritmo lento e pesado. Finalmente, depois de 4 horas, eles voltaram. O oficial de justiça anunciou que o júri havia chegado a um veredito. O juiz pediu que todos se levantassem. O ar na sala ficou tão rarefeito que era difícil respirar. O porta-voz do júri, um homem de meia idade com o rosto cansado, desdobrou um pedaço de papel. O som do papel se abrindo foi como um trovão. Ele limpou a garganta, olhou para o juiz e começou a ler. O porta-voz do júri, um homem cujo rosto eu jamais esqueceria, desdobrou o papel. O som, no silêncio absoluto do tribunal, foi como o rasgar de um tecido antigo. Ele não olhou para Caio. Ele olhou para o juiz, como se buscasse permissão para proferir a sentença que mudaria tudo para sempre. No que tange ao réu Caio Oliveira, pela acusação de homicídio qualificado de Fernando Oliveira, ele fez uma pausa que durou uma eternidade. Eu prendi a respiração, o ar congelado nos meus pulmões. O júri o considera culpado. A palavra caiu no ambiente como uma pedra numa lagoa silenciosa. Culpado. Não houve gritos, não houve suspiros audíveis. Apenas uma onda de choque que percorreu a sala. A palavra foi repetida para a morte do tio-avô. Culpado. E de novo para a avó de Bruna. Culpado. Uma litania de condenação, cada palavra um prego no caixão da vida que ele um dia teve. Então, o porta-voz se voltou para a acusação contra Bruna. A mesma pausa, a mesma tensão insuportável. No que tange a ré, Bruna Medeiros, pela acusação de homicídio qualificado de Fernando Oliveira, o júri a considera culpada. Desta vez, o silêncio foi quebrado. Um gemido agudo escapou dos lábios de Bruna, que desabou na cadeira, o corpo sacudido por soluços teatrais. Ela olhou para o seu advogado, para o teto, para qualquer lugar, menos para mim. Mas eu olhei para Caio. Eu precisava ver.
No momento em que a primeira palavra culpado foi dita, uma contração minúscula repuxou o canto de sua boca. E então, quando a condenação de Bruna foi lida, ele finalmente virou o rosto na minha direção. O olhar que ele me lançou não era de um filho para uma mãe. Era o olhar de um animal enjaulado, cheio de um ódio puro, primordial. Naquele olhar, eu vi a confirmação final. Ele faria tudo de novo, sem hesitar. Eu não chorei, não senti alívio nem alegria. O que senti foi um peso esmagador, a finalidade de um ponto final. Era como assistir a um cirurgião amputar um membro gangrenado. A cirurgia foi um sucesso, a doença foi removida, mas o corpo jamais seria o mesmo. O vazio estava lá e estaria para sempre. O juiz, com uma solenidade que impunha respeito, bateu o martelo. O som seco ecoou, encerrando não apenas o julgamento, mas a minha vida como mãe de Caio. Ele leu a sentença, as palavras caindo como blocos de concreto. Pela gravidade dos crimes, pela crueldade e premeditação, pela traição do mais sagrado dos laços familiares, a voz dele era firme, cada sílaba carregada com o peso da lei. Condeno ambos os réus à pena máxima prevista em lei para cada um dos homicídios, a serem cumpridas em regime fechado. Décadas, uma vida inteira atrás das grades. A sentença era a morte em vida, o fim de qualquer futuro que eles pudessem ter sonhado. Enquanto os policiais se aproximavam para levá-los, o caos explodiu. Bruna se debatia, gritando que era inocente, uma vítima, a performance de sua vida para uma plateia que não mais a aplaudia. Caio permaneceu em silêncio, mas seu olhar nunca deixou o meu, uma promessa muda de ódio que atravessou o tribunal. E então eles se foram, engolidos por um corredor, desaparecendo da minha vista para sempre. Sair do fórum foi como atravessar uma parede de fogo. Os flashes das câmeras eram como relâmpagos, os microfones empurrados na minha cara, as perguntas gritadas formando um ruído branco de dor e curiosidade mórbida. Dr. Chen e o inspetor Moraes me fizeram um escudo humano, abrindo o caminho até o carro. Quando a porta do carro se fechou, o silêncio foi ensurdecedor. Olhei pela janela o mundo passando, as pessoas vivendo suas vidas normais, alheias ao drama que acabara de se encerrar. A justiça havia sido feita. Então, por que eu me sentia tão oca? Ao chegar em casa, a solidão me abraçou como um velho amigo indesejado. A casa, que antes era meu refúgio, agora parecia grande demais, vazia demais. Caminhei até a estante da sala e meus dedos, por conta própria, encontraram uma fotografia antiga. Caio, com 7 anos, sorrindo para a câmera, um dente de leite faltando, os olhos cheios de uma luz que eu não via há anos. Olhei para aquele menino por um longo tempo. O menino que amava histórias de super-heróis, o menino que me trazia flores amassadas do jardim. E eu entendi. Aquele menino não estava na prisão. Aquele menino estava morto. Ele havia sido a primeira vítima de Caio, assassinado lentamente ao longo dos anos pela ganância que cresceu em seu lugar. Aquele foi o verdadeiro funeral, o momento em que eu finalmente aceitei a morte do meu filho. Com uma calma que me surpreendeu, coloquei o porta-retrato virado para baixo sobre a mesa. O passado estava enterrado. Meus olhos vagaram pela sala e pousaram num velho guia de viagem sobre a mesinha de centro. Um guia que Fernando e eu folheávamos nas noites de domingo, sonhando acordados. A capa mostrava um navio branco deslizando por um mar incrivelmente azul, o Mediterrâneo, a viagem que nós sempre adiamos para quando as coisas se acalmarem. Uma ideia frágil como uma muda recém-brotada começou a tomar forma na minha mente. A justiça fora feita por Fernando. Agora, talvez, fosse a hora de viver por ele.
e por mim. O guia de viagens do Mediterrâneo ficou sobre a mesa de centro por dias. Um convite silencioso. Toda vez que eu passava, meus olhos eram atraídos para a imagem daquele mar azul, um azul tão intenso que parecia pertencer a outro mundo. Era o mundo dos nossos sonhos, meu e de Fernando. Um sonho que a vida, e depois a morte, parecia ter tornado impossível. Mas agora, olhando para aquela capa, uma pergunta teimosa começou a se formar na minha cabeça. Por quê? Por que impossível? A casa, que Caio e Bruna tanto cobiçaram, estava segura. Minhas finanças, que eles tentaram saquear, estavam intactas. Eu tinha saúde, tinha tempo. O que me prendia aqui, além das correntes da minha própria dor? A decisão não veio num rompante, mas cresceu lentamente, como o sol nascendo no horizonte. Começou com pequenas coisas. Um dia, abri as janelas da casa, todas elas, e deixei o vento levar o cheiro de mofo e tristeza. Em outro, tirei o porta-retrato virado de Caio da mesa e o guardei numa caixa no fundo do armário, junto com outras relíquias de uma vida que não existia mais. Comecei a caminhar pelo bairro todas as manhãs. A princípio, com a cabeça baixa, evitando os olhares curiosos dos vizinhos. Mas aos poucos, comecei a erguer o rosto. Via as flores nos jardins, ouvia o canto dos pássaros, sentia o sol na minha pele. E percebi que o mundo lá fora não tinha parado. Ele continuava a girar, indiferente ao meu drama. E isso, estranhamente, era um consolo. Numa dessas caminhadas, encontrei Dona Elvira, minha vizinha. Ela não me olhou com pena, mas com um respeito quieto. "Fico feliz em te ver caminhando, Margarida", ela disse, com um sorriso gentil. "O sol da manhã faz bem para a alma." Naquela simples frase, eu senti uma permissão. A permissão para seguir em frente. Naquela tarde, sentei-me ao computador. Meus dedos hesitaram sobre o teclado, mas a imagem do mar azul me deu coragem. Pesquisei cruzeiros pelo Mediterrâneo. A quantidade de opções era avassaladora. Grécia, Itália, Croácia. Cada nome era uma promessa, um eco dos planos que Fernando e eu traçamos com tanto entusiasmo. A princípio, a culpa me atingiu com força. Como eu poderia fazer essa viagem sem ele? Parecia uma traição à sua memória, ao nosso sonho compartilhado. Eu quase fechei o notebook, pronta para abandonar a ideia, quando meu olhar caiu sobre a poltrona vazia ao meu lado. E eu ouvi a voz dele, tão clara na minha memória. "Margarida, a vida é para ser vivida. Não deixe a poeira sentar sobre os seus sonhos." Era o que ele sempre me dizia, e ele estava certo. Viver essa viagem não era traí-lo, era honrá-lo, era levar um pedaço dele comigo, para ver os lugares que ele tanto queria conhecer. A culpa se transformou em propósito. Com uma determinação renovada, passei horas pesquisando. Comparei roteiros, li avaliações, olhei fotos de cabines com varandas de frente para o mar. A cada clique, a ideia se tornava mais real, mais palpável. Deixou de ser um sonho vago e se tornou um plano. Finalmente, encontrei. Um cruzeiro de 12 dias, partindo de Roma, passando pelas ilhas gregas e terminando em Veneza. Era perfeito. Era o nosso roteiro. Com o coração batendo forte, peguei meu cartão de crédito. O momento de inserir os números foi um salto no escuro, um ato de fé no futuro. Quando o e-mail de confirmação chegou, com o título "Sua aventura no Mediterrâneo o aguarda", eu o li e reli várias vezes. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas não era de tristeza. Era uma lágrima de libertação. Pela primeira vez em anos, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava planejando viver. Dali a 3 meses, esse tempo de espera se tornou um período de preparação, não apenas logística, mas emocional. Eu precisava me despedir do passado antes de poder abraçar o futuro. Uma semana antes da viagem, fiz algo que vinha adiando. Dirigi até o cemitério.
O dia estava claro, o céu sem nuvens. Caminhei até o túmulo de Fernando, com um pequeno buquê de margaridas, suas flores favoritas. Ajoelhei-me na grama e limpei a lápide com as mãos. Oi, meu amor, sussurrei, a voz embargada. Eu sei que demorei para vir, muita coisa aconteceu. E então eu contei tudo a ele. Contei sobre Caio, sobre o julgamento, sobre a verdade terrível que descobri. Falei por mais de 1 hora, como se ele estivesse ali, me ouvindo, me amparando como sempre fez. Quando terminei, o sol já estava mais baixo no céu. Eu me sentia mais leve, como se tivesse tirado um peso invisível das costas. Agora eu preciso ir, Fernando, eu disse, a voz mais firme. Nós vamos fazer a nossa viagem. Eu vou por nós dois. Deixei as flores sobre a lápide e me afastei sem olhar para trás. O avião decolou de Guarulhos numa noite quente de setembro. Pela janela, eu via as luzes de São Paulo se tornando um tapete cintilante, cada vez menor, até desaparecerem na escuridão. Eu não estava fugindo, estava voando em direção a um recomeço. Configuração. O navio era uma cidade flutuante, branca e imponente, atracada no porto de Civitavecchia, perto de Roma. Ao embarcar, arrastando minha pequena mala, senti um misto de euforia e um pânico sutil. Eu estava completamente sozinha, a milhares de quilômetros de casa, cercada por estranhos que falavam línguas que eu não entendia. Por um momento, a voz da dúvida sussurrou no meu ouvido. O que você está fazendo aqui? Mas então, da minha cabine, eu vi o mar. Era exatamente como nas fotos do guia de viagens, um azul profundo, quase irreal, que se estendia até o infinito. Respirei fundo o ar salgado e senti algo se soltar dentro de mim, um nó que eu nem sabia que estava tão apertado. A voz da dúvida se calou. Os primeiros dias foram de adaptação. Eu caminhava pelos converses, observando as famílias, os casais, os grupos de amigos. Sentia a ausência de Fernando como um membro fantasma, uma presença invisível ao meu lado. Nas refeições, eu sempre escolhia uma mesa pequena, para 2, e me sentava de frente para o assento vazio, um hábito doloroso do qual eu não conseguia me livrar. Eu via a compaixão nos olhos de alguns garçons, a curiosidade nos de outros passageiros. A viúva solitária no cruzeiro romântico. Era fácil me encaixar nesse estereótipo, me afundar na melancolia. Mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Eu não tinha atravessado o inferno para vir morrer de tristeza num paraíso flutuante. Na terceira noite, durante o jantar, uma senhora de cabelos brancos e olhos brilhantes, sentada na mesa ao lado, sorriu para mim. O peixe está divino hoje, não acha? Seu nome era Helena, uma italiana de Florença que viajava com a irmã, Sofia. Começamos a conversar, um diálogo tímido que logo se transformou numa torrente de palavras. Elas me perguntaram sobre o Brasil, sobre a minha família. Eu hesitei. Contar a minha história parecia impossível, pesada demais para um jantar casual. Então eu simplifiquei. Sou viúva. Essa era uma viagem que meu marido e eu sempre sonhamos em fazer. Helena colocou a mão sobre a minha. Eu entendo, ela disse, e em seus olhos eu vi uma profundidade de compreensão que me surpreendeu. Meu Paolo se foi há 5 anos. O primeiro ano eu achei que não fosse sobreviver. Sofia, a irmã mais pragmática, acrescentou: mas ela sobreviveu, nós sobrevivemos. É o que nós mulheres fazemos. Naquela noite, pela primeira vez, eu jantei com elas. E ri, uma risada genuína que veio do fundo da alma, por causa de uma história engraçada que Sofia contou sobre um desastre culinário. O som da minha própria risada me assustou, como se eu estivesse ouvindo a voz de uma estranha.
Nos dias seguintes, Helena e Sofia me adotaram. Juntamo-nos a elas em passeios pelas ruas brancas de Santorino, exploramos as ruínas antigas de Atenas. Helena, uma ex-professora de História da Arte, transformava cada pedra e cada coluna numa lição fascinante. Sofia, com seu humor ácido e seu amor pela boa comida, nos fazia experimentar iguarias locais em pequenas tavernas escondidas. Uma tarde, sentadas num café com vista para a Acrópole, Helena me contou sua história. O marido, Paolo, não morreu de causas naturais. Ele foi vítima de um erro médico, uma negligência que a família do médico, rica e influente, tentou encobrir. Helena passou 3 anos numa batalha judicial feroz, enfrentando ameaças e calúnias, até que finalmente conseguiu provar a verdade e obter justiça. Enquanto eu a ouvia, um arrepio percorreu meu corpo. As circunstâncias eram diferentes, mas a essência era a mesma: a traição, a luta por justiça contra aqueles que deveriam proteger. A resiliência de uma mulher que se recusou a ser silenciada. "Você nunca pensou em desistir?" perguntei, a voz baixa. Ela olhou para o Partenon, majestoso contra o céu azul. "Todos os dias", ela admitiu. "Mas a verdade tem um peso, querida. Se a gente não a carrega, ela nos esmaga." Naquela noite, de volta ao navio, encontrei coragem. Contei a elas. Não a versão simplificada, mas a história toda. O plano de Caio e Bruna, as gravações, a violência, a descoberta dos assassinatos. Falei por quase 1 hora, a voz às vezes falhando, enquanto o navio deslizava suavemente pelas águas escuras do mar Egeu. Quando terminei, o silêncio pairou entre nós. Helena tinha lágrimas nos olhos. Sofia, sempre a mais durona, tinha o maxilar cerrado de raiva. Nenhuma delas me olhou com pena. Elas me olharam com uma fúria solidária, com o reconhecimento de uma companheira de batalha. "Você não é uma vítima, Margarida", disse Sofia, com uma ferocidade que me aqueceu. Naquele momento, algo mudou para sempre. Eu não era mais a viúva solitária, a mãe traída, a vítima de um crime horrível. Eu era parte de algo maior, uma irmandade de mulheres que haviam enfrentado o abismo e voltado, não intactas, mas mais fortes. Marcadas sim, mas não quebradas. O resto da viagem foi diferente. Eu não me sentava mais de frente para um lugar vazio. Eu me sentava com minhas amigas. Eu parei de olhar para o passado com dor e comecei a olhar para o futuro com uma curiosidade cautelosa. Na nossa última noite a bordo, o navio promoveu uma festa no convés superior. Luzes, música, pessoas dançando sob as estrelas. Eu, que não dançava desde o último aniversário de Fernando, me vi sendo puxada para a pista por Sofia. E eu dancei, desajeitada no começo, mas depois me soltando, deixando a música me levar, o vento do mar no meu rosto. A dança sob as estrelas foi mais do que apenas um momento de alegria, foi um rito de passagem. Enquanto eu me movia ao som da música, desajeitada, mas livre, senti as últimas amarras da velha Margarida se soltarem. A mulher que embarcou naquele navio, carregando o peso do mundo, estava lentamente se transformando em outra pessoa. Nos dias que se seguiram, minha amizade com Helena e Sofia se aprofundou. Descobrimos que não éramos as únicas. A bordo daquela cidade flutuante, havia outras mulheres como nós, cada uma com sua própria cicatriz, sua própria história de sobrevivência. Era como se a nossa coragem recém-descoberta fosse um ímã, atraindo outras almas que também lutavam para encontrar a luz. Conhecemos Sara, uma australiana de riso fácil que havia escapado de um casamento abusivo de 20 anos, reconstruindo sua vida como fotógrafa de viagens.
E havia Inês, uma portuguesa de fala mansa que perdeu a filha num acidente de carro causado por um motorista bêbado e transformou sua dor em ativismo, lutando por leis mais rígidas em seu país. Nós nos tornamos um grupo improvável, uma pequena tribo. Jantávamos juntas todas as noites e a mesa, antes um símbolo da minha solidão, virou um santuário. Ali compartilhávamos não apenas comida, mas histórias. Histórias de dor, sim, mas principalmente histórias de resiliência. Descobri que a dor, quando compartilhada, perde um pouco de seu poder. Ouvir a jornada de Helena contra o sistema de saúde, a luta de Sara pela sua liberdade, a cruzada de Inês por justiça, me fez sentir menos isolada na minha própria tragédia. Eram batalhas diferentes, travadas em campos diferentes, mas o inimigo era, de certa forma, o mesmo: a injustiça, a crueldade, a tentativa do mundo de nos quebrar. Nós nos apelidamos, numa noite regada a vinho e risadas, de a Irmandade das Fênix, porque cada uma de nós, à sua maneira, havia renascido das cinzas de uma vida que foi incendiada. O nome começou como uma piada, mas pegou. Havia uma verdade poderosa nele. Em uma de nossas paradas, em Dubrovnik, na Croácia, sentamos nas muralhas antigas da cidade, olhando o mar Adriático cintilar sobre o sol. O silêncio entre nós era confortável, cada uma perdida em seus pensamentos. Foi Inês quem o quebrou. Às vezes eu ainda sinto raiva, ela confessou, a voz baixa. Uma raiva tão grande que parece que vai me consumir. Raiva do homem que tirou minha filha, raiva do mundo por continuar girando como se nada tivesse acontecido. Sara, que estava ao seu lado, assentiu. Eu sei o que você quer dizer. Por anos eu odiei meu ex-marido, mas percebi que o ódio era a última corrente que ainda me prendia a ele. Perdoar não foi por ele, foi por mim. A palavra perdão pairou no ar. Eu pensei em Caio, no rosto dele no tribunal, no olhar vazio, desprovido de qualquer humanidade. Eu poderia perdoá-lo? A resposta veio rápida e clara: não. O que ele fez era imperdoável. Eu não acho que o perdão seja para todos, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Algumas coisas não podem ser perdoadas, mas talvez possamos aceitar. Aceitar que aconteceu, que não podemos mudar o passado e escolher não deixar que isso defina o resto da nossa vida. Helena, a mais sábia de nós, sorriu. Exatamente. Aceitação não é fraqueza, é poder. É dizer, isso aconteceu, foi horrível, mas não é a totalidade de quem eu sou. A nossa história não termina na tragédia. A tragédia é apenas um capítulo. Aquele momento foi uma epifania. Eu passei tanto tempo focada na traição, na dor, na busca por justiça, que não tinha parado para pensar no que viria depois. A justiça havia sido feita, o capítulo da tragédia estava encerrado. Agora eu tinha o poder e a responsabilidade de escrever os próximos. Quando o cruzeiro chegou ao fim, em Veneza, a despedida foi agridoce. Trocamos e-mails, números de WhatsApp, promessas de nos mantermos em contato. O abraço que dei em cada uma delas foi um abraço de gratidão profunda. Elas não me salvaram, ninguém poderia, mas elas me mostraram que eu não estava sozinha na minha jornada de volta à vida. Passei 2 dias em Veneza sozinha antes do meu voo de volta para o Brasil. Andei pelas ruelas estreitas, me perdi nas pontes, andei de gôndola sob um céu de fim de tarde. E pela primeira vez, a solidão não me pareceu um fardo, mas uma escolha, uma liberdade. Eu me sentei na Praça de São Marcos tomando um café caríssimo, observando os pombos e os turistas. Um homem, um vendedor de rosas, se aproximou da minha mesa e me ofereceu uma flor. Eu sorri e recusei educadamente. Ele insistiu, dizendo que uma senhora tão bonita não deveria estar sozinha.
Anos atrás, talvez até meses atrás, eu teria ficado constrangida, talvez até um pouco triste com o comentário. Mas a nova Margarida apenas sorriu. Eu não estou sozinha, eu disse a ele, com uma certeza que me surpreendeu. E pela primeira vez é uma ótima companhia. O vendedor pareceu confuso, mas deu de ombros e seguiu em frente. E eu fiquei ali, saboreando meu café, sentindo o sol veneziano no meu rosto. A jornada de volta para casa estava prestes a começar, mas eu sabia que a mulher que voltaria não era a mesma que havia partido. O voo de volta foi diferente do de ida. Na vinda, eu olhava pela janela vendo as luzes de São Paulo desaparecerem, sentindo que estava deixando para trás um campo de batalha. Na volta, enquanto o avião descia e a imensidão da cidade se espalhava sobre as asas, eu não sentia o peso do retorno, mas uma sensação de propósito. Eu não estava voltando para as ruínas da minha vida antiga. Estava voltando para construir uma nova, sobre fundações que eu mesma escolhi. Desembarcar em Guarulhos, ouvir o português falado em voz alta por todos os lados, sentir o ar quente e úmido da minha terra foi reconfortante. Peguei um táxi para casa e durante o trajeto observei a cidade com outros olhos. Não mais como um labirinto de memórias dolorosas, mas como o cenário onde o próximo ato da minha vida iria se desenrolar. Abrir a porta da minha casa foi como reencontrar uma parte de mim. O cheiro familiar, a luz entrando pela janela da sala, a poltrona de Fernando no seu lugar de sempre. Mas algo estava diferente. A casa não parecia mais um mausoléu de luto e traição. Parecia minha. Apenas minha. Nos dias seguintes, comecei um processo que chamei de reocupação. Não era uma faxina, era um exorcismo. Abri caixas que estavam fechadas há anos, cheias de coisas de Caio. Seus brinquedos de infância, seus boletins escolares, seus troféus de natação. Cada objeto era um pequeno fantasma de um passado que se revelara uma mentira. Por um momento, a dor ameaçou voltar. A lembrança do menino que eu amei, contrastando com um monstro que ele se tornou, era uma faca de 2 gumes. Mas eu respirei fundo, lembrando das palavras de Helena no navio. A nossa história não termina na tragédia. Com uma determinação fria, coloquei tudo em sacos de lixo reforçados. Não doei, não guardei, eu joguei fora. Era um ato simbólico, mas necessário. Eu estava limpando o veneno das minhas memórias, reclamando o meu espaço, tanto físico quanto emocional. O quarto que um dia foi dele se tornou meu novo escritório. Pintei as paredes de um azul claro, a cor do mar que eu acabara de deixar. Comprei uma escrivaninha nova, um computador e comecei a organizar as finanças da casa, os investimentos que Fernando e eu fizemos, tomando as rédeas da minha segurança de uma forma que nunca havia feito antes. Eu também comecei a mudar a casa fisicamente. Troquei as cortinas pesadas por outras mais leves que deixavam a luz entrar. Comprei plantas, muitas plantas, e espalhei vida por todos os cantos. A poltrona de Fernando, que antes era um lugar de luto, se tornou meu canto de leitura, onde eu me sentava com uma xícara de chá e um bom livro. Um dia, enquanto arrumava uma gaveta, encontrei os antigos diários de enfermagem de Fernando. Ele adorava escrever, documentar nossos dias, nossas viagens, nossos sonhos. Comecei a ler e fui transportada para os dias felizes, para o amor sólido e real que construímos. E percebi que Caio não tinha conseguido destruir aquilo. A monstruosidade dele não podia apagar a beleza do que Fernando e eu tivemos. Essa percepção foi libertadora. Eu não precisava esquecer o passado para ter um futuro. Eu só precisava colocar o passado no seu devido lugar. Comecei a me reconectar com o mundo ao meu redor. Retomei o contato com minha irmã, Lúcia, e com velhas amigas que a tragédia havia afastado. Voltei a frequentar o grupo de leitura da biblioteca do bairro.
E para minha surpresa, as pessoas não me olhavam mais com pena. Elas me viam como a mulher da reportagem, a mulher que enfrentou o próprio filho no tribunal. Elas me viam com respeito. Um dia, recebi um e-mail. Era de uma organização local que dava apoio a idosos vítimas de abuso. Eles tinham visto minha história e me convidavam para participar de um grupo de apoio, talvez até para compartilhar minha experiência. A ideia me assustou. Falar sobre aquilo? Reviver tudo de novo? Mas então eu pensei em Helena, Sara, Inês. Pensei na força que encontrei ao compartilhar minha história com elas. Talvez eu pudesse oferecer isso a alguém aqui. Talvez minha dor pudesse, de alguma forma, ser útil. Respondi ao e-mail, aceitando o convite. Marquei a data na minha agenda nova. Era um passo pequeno, mas parecia gigantesco. Naquela noite, eu estava na minha nova varanda, regando minhas plantas, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Por um instante, meu coração gelou, um eco do antigo medo. Mas eu atendi, a voz firme. Do outro lado, uma voz hesitante, que eu demorei um segundo para reconhecer. Era a mãe de Bruna. Uma mulher que eu mal conhecia, que sempre pareceu tão distante e fria quanto a filha. Ela estava chorando. Dona Margarida, me desculpe ligar assim, ela soluçou. Eu preciso te ver. Tem algo que a senhora precisa saber. Algo que a Bruna me contou sobre o Fernando. Não foi só o veneno. O regador caiu da minha mão, a água se espalhando pelo chão. O mundo pareceu parar de girar. O que mais poderia haver? Que verdade ainda mais sombria estava enterrada sob tantas camadas de mentiras? A voz da mãe de Bruna, Vera, era um fio trêmulo do outro lado da linha, carregada com o peso de uma confissão que ela não sabia como começar. Não foi só o veneno. A frase ecoou na minha mente, desenterrando um medo que eu pensei já ter sepultado. O que mais poderia haver? Que camada de crueldade eu ainda não havia descoberto? Eu concordei em encontrá-la, não na minha casa, não no meu santuário. Sugeri uma padaria discreta no bairro vizinho, um lugar neutro, anônimo. Eu precisava de uma mesa entre nós, do barulho de outras vidas ao redor para me ancorar à realidade. Ela chegou envolta num casaco escuro, apesar do calor abafado da tarde paulistana. O rosto, que eu lembrava ser altivo e impecavelmente maquiado, agora estava devastado pelo luto e pela vergonha. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Pedimos 2 cafés, que mal tocamos. Ela começou falando da filha, da infância de Bruna, da ambição desmedida que ela sempre confundiu com força. Falou da vergonha, do isolamento, de como os amigos e a família se afastaram depois do escândalo. Era um lamento de mãe, e por um instante fugaz eu senti uma pontada de compaixão. Mas eu não estava ali para isso. Vera, eu a interrompi, a voz mais firme do que eu me sentia. Ela estremeceu, como se a menção do nome dele a ferisse fisicamente. Ela tirou um lenço da bolsa, as mãos tremendo. Eu visitei a Bruna na prisão na semana passada, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Ela está quebrada. O remorso, ou talvez só o medo, a está consumindo. E ela me contou. Ela fez uma pausa, buscando coragem. O plano do veneno era do Caio, a ideia de usar algo indetectável, a pesquisa, tudo. Mas na noite em que o Fernando morreu, as coisas não saíram como planejado. Meu coração começou a bater descompassado, um tambor de alerta no meu peito. Eu me inclinei para frente sem perceber. O veneno deveria agir durante o sono, parecer um ataque cardíaco silencioso. Vera continuou, os olhos fixos na xícara de café intocada. Eles colocaram no chá que ele tomava antes de dormir. Mas o Fernando era um homem forte. O corpo dele lutou. A imagem me atingiu como um soco. Meu Fernando, sozinho na escuridão da nossa casa, lutando contra um inimigo invisível que subia por suas veias.
A náusea voltou, familiar e amarga. Ele acordou, sussurrou Vera, e uma lágrima finalmente escorreu pelo seu rosto. Eu não estava em casa naquela noite. Tinha ido visitar minha irmã, que estava doente. Um acaso do destino que agora eu percebia talvez tenha salvado a minha vida. Caio e Bruna estavam na casa, disse Vera, a voz embargada. Eles não esperavam por isso. O pânico tomou conta. Se o Fernando chegasse ao telefone, se ele conseguisse pedir ajuda, tudo estaria perdido. Ela parou de novo, incapaz de continuar. Eu esperei, o silêncio na padaria se tornando um ruído branco. O barulho das xícaras, as conversas das outras mesas, tudo desapareceu. Só existia a voz dela e a história de horror que ela desdobrava. Foi a Bruna, ela finalmente disse, a palavra saindo como se a rasgasse por dentro. O Caio congelou, ele não sabia o que fazer. Mas a Bruna, ela pegou uma almofada do sofá. Ela e o Caio, eles o seguraram. O ar me faltou. A imagem era tão vil, tão monstruosa, que minha mente se recusava a processá-la. Meu marido não apenas foi envenenado, ele foi asfixiado. Ele morreu lutando, consciente, sob o peso do próprio filho e da mulher que ele acolheu em sua casa. A dor foi de uma magnitude diferente de tudo que eu já senti. Era uma dor física, uma pontada aguda no centro do meu ser, como se a almofada estivesse pressionando meu próprio rosto, roubando meu fôlego. O mundo ao meu redor ficou escuro por um instante. Vera estava soluçando abertamente agora, um choro de desespero e culpa. Ela me disse que o último som que ele fez foi o seu nome, Margarida. Ela disse que nunca vai esquecer. Eu me levantei. Minha cadeira arrastou no chão com um ruído seco que fez algumas cabeças se virarem na nossa direção. Eu não conseguia mais ficar ali. Não conseguia mais respirar o mesmo ar que aquela mulher. Eu olhei para ela, para o rosto desfeito pela dor de uma mãe que descobriu que pariu um monstro. E eu não senti nada, nem raiva, nem pena, apenas um vazio absoluto. Sua filha não sente remorso, Vera, eu disse, e minha voz era gelo puro. Deixei-a ali, chorando sobre o café frio, e saí da padaria caminhando sem rumo pelas ruas. O sol da tarde parecia uma afronta, o som da cidade uma agressão. A última camada da verdade havia sido a mais feia de todas. Eles não apenas mataram meu marido, eles roubaram dele a dignidade da morte. Eu andei por horas, até que minhas pernas doeram. A dor física era uma distração bem-vinda da agonia que me consumia. Eu finalmente entendi o olhar de ódio que Caio me lançou no tribunal. Não era apenas o ódio pelo meu plano, pela minha sobrevivência. Era o ódio de um assassino que foi forçado a olhar nos olhos de sua vítima enquanto lhe tirava a vida, e que agora tinha que encarar a testemunha que representava tudo o que ele destruiu. Quando a noite caiu, eu me vi em frente à minha própria casa. As luzes que eu havia deixado acesas brilhavam, acolhedoras. Mas, por um momento, hesitei em entrar. Como eu poderia dormir naquela casa sabendo que suas paredes testemunharam? Então, eu pensei em Fernando. Pensei no último som que ele fez, meu nome. Ele não estava me acusando, ele estava me chamando. E eu não estava lá para ele. Mas eu estava aqui agora. E eu percebi que abandonar aquela casa seria a vitória final deles. Seria deixar que a sombra do que eles fizeram apagasse a luz de 42 anos de amor. E isso eu não permitiria. Entrei em casa naquela noite e o silêncio parecia diferente, mais pesado, carregado com a imagem terrível que a mãe de Bruna havia pintado na minha mente.
Olhei para o sofá, para a almofada que estava lá e senti um calafrio percorrer meu corpo. Por um momento, a escuridão ameaçou me engolir. Mas então, algo dentro de mim se rebelou. Uma voz que soava muito como a de Fernando e também um pouco como a minha nova voz, disse: não, eu não daria a eles esse poder. Eu não permitiria que o ato final de crueldade deles definisse meu lar, meu refúgio. Naquela mesma noite, fiz algo drástico. Arrastei o sofá para fora, para a calçada, junto com as almofadas. No dia seguinte, a prefeitura o levaria. Foi um ato de purificação. Eu estava, simbolicamente, removendo a última mancha da presença deles da minha vida. A revelação de Vera, embora devastadora, acabou por me trazer uma clareza inesperada. Não havia mais nada a ser descoberto. Eu havia chegado ao fundo do poço da depravação deles. Não havia mais segredos, mais sombras à espreita. A história, em toda a sua feiura, estava completa. E, paradoxalmente, isso me deu permissão para, finalmente, começar a fechar o livro. Lembrei-me do convite da Organização de Apoio a Idosos. O encontro seria em 2 dias. Minha primeira reação depois da conversa com Vera foi cancelar. Como eu poderia falar, ajudar alguém quando eu mesma me sentia tão quebrada? Mas então eu pensei na minha promessa a Fernando. Pensei na minha Irmandade das Fênix. Recuar agora seria uma traição a tudo que eu havia aprendido, a tudo pelo que eu havia lutado. Eu precisava ir, não por eles, mas por mim. A revelação de Vera, embora devastadora, acabou por me trazer uma clareza inesperada. Não havia mais nada a ser descoberto. Eu havia chegado ao fundo do poço da depravação deles. Não havia mais segredos, mais sombras à espreita. A história, em toda a sua feiura, estava completa. E, paradoxalmente, isso me deu permissão para, finalmente, começar a fechar o livro. Lembrei-me do convite da Organização de Apoio a Idosos. O encontro seria em 2 dias. Minha primeira reação depois da conversa com Vera foi cancelar. Como eu poderia falar, ajudar alguém quando eu mesma me sentia tão quebrada? Mas então eu pensei na minha promessa a Fernando. Pensei na minha Irmandade das Fênix. Recuar agora seria uma traição a tudo que eu havia aprendido, a tudo pelo que eu havia lutado. Eu precisava ir, não por eles, mas por mim. O lugar era uma casa simples num bairro tranquilo, transformado num centro comunitário. Fui recebida por uma assistente social chamada Clara, uma mulher jovem com um olhar gentil e acolhedor. Ela me levou a uma sala onde cerca de 10 pessoas, a maioria mulheres da minha idade, estavam sentadas em círculo. Sentei-me, o coração batendo um pouco mais rápido. O ar na sala era pesado, com histórias não contadas, com dores silenciosas. Clara começou a reunião e, uma por uma, as pessoas começaram a falar. Eram histórias de abandono financeiro por parte dos filhos, de abuso psicológico, de solidão e medo. Cada história era um eco da minha própria em diferentes tons e intensidades. Eu ouvia e a compaixão que senti por aquelas mulheres começou a curar um pedaço de mim. Eu não estava sozinha. A minha dor, que parecia tão única e intransponível, era parte de uma tapeçaria maior de sofrimento, mas também de sobrevivência. Quando chegou a minha vez, hesitei. Mas então olhei para os rostos ao meu redor, rostos que espelhavam o meu próprio medo e a minha força. E eu falei. Não entrei nos detalhes mais sórdidos, não precisava. Eu falei sobre a sensação de ser vista como um fardo, sobre a dor da traição, sobre a importância de criar uma rede de segurança, de confiar nos seus instintos. Falei sobre como usei a minha invisibilidade que a sociedade nos impõe como uma arma. Falei sobre a importância de documentar, de procurar ajuda profissional, de não ter vergonha. Enquanto eu falava, via acenos de cabeça, lágrimas silenciosas, olhares de reconhecimento.
Quando terminei, um silêncio profundo tomou conta da sala. E então, uma senhora sentada à minha frente, chamada Teresa, que não havia dito uma palavra até então, falou. Eu achava que a culpa era minha, ela disse, a voz embargada. Que eu era um incômodo. Ouvir você me fez ver que o problema não sou eu. Aquele momento foi mais poderoso do que qualquer veredito de tribunal. Foi a transformação da minha dor em algo útil, em uma semente de esperança para outra pessoa. Naquele instante, eu encontrei um novo propósito. A justiça para Fernando havia sido alcançada. Agora, a minha luta seria outra. Continuei frequentando o grupo todas as semanas. Tornei-me uma espécie de mentora informal, usando minha experiência para ajudar outras pessoas a navegar pelo sistema legal, a encontrar a coragem para se protegerem. A enfermeira em mim, que sempre cuidou dos outros, havia renascido. Clara, a assistente social, percebeu o impacto que minha história tinha. Um dia, ela me fez uma proposta. Margarida, já pensou em fazer mais com isso? Talvez palestras, workshops, sua voz precisa ser ouvida por mais gente. A ideia era assustadora. Eu, Margarida Oliveira, uma enfermeira aposentada, falando para plateias? Mas o medo era menor do que o senso de missão que crescia dentro de mim. Comecei pequeno, falando em outros centros comunitários, em igrejas, em clubes da terceira idade. Minha história era isca, mas a mensagem era universal. Não se calem, não aceitem o inaceitável. A idade não nos torna descartáveis. Um dia, após uma palestra, um jovem repórter me abordou. Ele não estava interessado no sensacionalismo do crime do meu filho. Ele estava interessado na minha jornada de reinvenção. A matéria que ele escreveu foi diferente. Falava sobre resiliência, sobre empoderamento na terceira idade. A matéria viralizou e, com ela, convites começaram a chegar. Para programas de rádio, para entrevistas em podcasts, até para um evento TEDx local. A mulher que se escondeu do mundo agora tinha um microfone na mão e uma plataforma para falar. Eu não era mais apenas uma sobrevivente, eu era uma defensora. A tragédia que quase me destruiu se tornou a minha maior força. Caio e Bruna tentaram me apagar, me silenciar, mas no fim eles só conseguiram me dar a voz mais alta que eu já tive. Hoje, o silêncio da minha casa tem um som diferente. Não é o vazio do luto ou a quietude tensa do medo, é o som da paz. Uma paz conquistada a um custo que eu jamais imaginei ser capaz de pagar, mas que, por isso mesmo, é inegociável. A mulher que voltou do Mediterrâneo e que sobreviveu à última e mais sombria revelação não se desfez. Pelo contrário, ela pegou os cacos da sua vida e, em vez de tentar colá-los para recriar o que era antes, usou-os para construir algo novo, um mosaico. Marcado, sim, com as linhas da quebra visíveis, mas inteiro e, de uma forma estranha, mais forte e mais belo do que antes. Minha vida agora tem um ritmo que eu mesma dito. As manhãs são para cuidar do meu jardim, um pequeno pedaço de terra nos fundos da casa que eu transformei num refúgio de cores e perfumes. Cada semente que eu planto, cada erva daninha que eu arranco, é uma metáfora do meu próprio processo. Cuidar da terra me ensinou que mesmo o solo mais devastado pode voltar a florescer, com paciência e cuidado. 2 vezes por semana, eu vou ao centro comunitário. Aquele círculo de cadeiras se tornou um dos lugares mais importantes da minha vida. Eu não vou mais lá para contar a minha história, mas para ouvir a dos outros. Eu aprendi que curar não é apenas falar da própria ferida, mas também ter a força para segurar a mão de quem ainda está sangrando. Eu vejo a mim mesma nos olhos daquelas mulheres. Vejo a dúvida, o medo, a vergonha. E quando eu falo, não falo como uma heroína ou uma celebridade de telejornal. Falo como uma igual, uma companheira de trincheira.
E lhes digo a verdade mais importante que aprendi: a culpa não é sua. O poder de dizer basta ainda está dentro de você. Minha Irmandade das Fênix continua forte, um laço invisível que cruza oceanos. Falamos por WhatsApp quase todos os dias, um fluxo constante de apoio, de receitas, de fotos de netos e de paisagens. Minha família hoje é uma constelação de mulheres improváveis, espalhadas pelo mundo, unidas não pelo sangue, mas pelo fogo que sobrevivemos. Eu não esqueci o passado, seria impossível. A cicatriz da traição de Caio e da perda de Fernando está aqui, gravada na minha alma. Mas ela não dói mais ao toque. Ela se tornou um mapa, um lembrete do território que eu precisei atravessar para chegar em casa, dentro de mim mesma. Às vezes, à noite, eu me sento na poltrona de Fernando. Não sinto mais a sua ausência como um buraco. Sinto a sua presença como um calor suave, um legado de amor que a maldade de Caio não conseguiu tocar. Eu vivo por nós dois agora. Ele me deu as raízes, eu estou aprendendo a alcançar o sol. A mulher que eles tentaram transformar numa estatística, numa nota de rodapé de um processo judicial, se recusou a aceitar esse destino. Eles achavam que por eu ter 67 anos, minha vida estava no fim. Mal sabiam eles que era apenas o começo de um novo capítulo, o mais importante de todos. Eu não sou mais uma vítima. Uma vítima é alguém a quem a história acontece. Eu sou uma sobrevivente. E uma sobrevivente é alguém que, apesar de tudo, pega a caneta e escreve o seu próprio final. Meu nome é Margarida Oliveira. Eu sou uma ex-enfermeira, uma viúva, uma viajante, uma amiga, uma mentora. Eles tentaram roubar minha casa, minha sanidade, minha vida, mas esqueceram de roubar o mais importante, a minha voz. E se você, que está me ouvindo agora, sente que sua voz está fraca, silenciada pela dor, pelo medo ou pela manipulação de alguém, eu estou aqui para te dizer uma coisa: ela ainda está aí, escondida talvez, mas presente. E às vezes, tudo o que ela precisa para ser ouvida é de uma única decisão: a decisão de não se calar mais.